Olá, turma, Antenas de Propagação. A gente está aqui quase no final do nosso curso. Vou apresentar aqui um vídeo a respeito de alguns assuntos bem importantes e, inclusive, com muita relação com o trabalho final do curso, que é o uso daquele software para a gente fazer cálculo de área de cobertura. Então, eu denominei aqui, olha, modelos de predição de cobertura. A gente vai ver alguns exemplos de uns modelos clássicos que existem. Existem inúmeros modelos para se fazer predição de radiopropagação, especificamente no cálculo de área de cobertura, aqueles modelos chamados de ponto-área. Tá? A gente vai aprender uma maneira que é relativamente simples de fazer o cálculo de raio de cobertura de uma célula de cobertura, em um sistema celular, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Bom, a gente já viu, isso foi logo num dos primeiros vídeos de radiopropagação, que existem basicamente três grandes categorias de modelo. Existem os modelos que são puramente teóricos, aqueles que são puramente experimentais ou empíricos, e existem os modelos que têm um pouquinho de cada, está no meio do caminho, que é o que a gente chama de semi-empírico ou semi-teórico. O que acontece é que os mais utilizados para cálculo de cobertura, eles acabam sendo os empíricos ou os semi-empíricos ou semi-teóricos, por algumas razões. Simplicidade de implementação computacional. A gente vai mais adiante dar uma reolhada nessa ideia de modelos que são puramente teóricos e a gente vai se convencer de que o custo computacional deles é bastante mais elevado. Então, eles são de simplicidade na implementação computacional. A gente vai ver exemplos desses empíricos ou semi-empíricos e vocês vão perceber como é que é um tanto mais simples de colocar isso para uma máquina fazer os cálculos. O que acaba, relacionado a esse item de cima, acaba se traduzindo em rapidez de execução. É claro que rapidez ela depende de algumas coisas, depende de quem é o teu poder de hardware ali, computacional, mas depende do quão otimizado é o teu algoritmo também, o quão simplificado ele é para ser tratado por aquele hardware. Quando você junta essas duas coisas, você tem de fato uma rapidez de execução. Versatilidade de adaptação de parâmetros conforme o ambiente, você mexer em alguns parâmetros se o teu ambiente muda. E acaba sendo então um bom custo-benefício, via de regra, é a preferência das operadoras em grande parte das situações. Então, relembrando aquela figurinha de um comportamento muito clássico, muito típico de um sinal no ambiente de comunicação móvel, conforme eu me afasto da torre, com aqueles três componentes básicos que compõem o sinal, vocês já sabem disso. O cálculo de uma potência média recebida, seria o cálculo dessa reta aqui, o que a gente chama do path loss, tá? É a perda de propagação com a distância, a perda de percurso, de maneira que ela pode tipicamente ser traduzida dessa maneira. É um fator A, tá? Que está congregando esse numerador aqui, multiplicando PT, tá? E isso multiplica pela distância, o que você está fazendo variar ao longo daquela radial que você pegou. Distância elevada aqui a um determinado expoente que tem a ver com o grau de urbanização e vários elementos ali do ambiente vão definir se essa inclinação aqui é mais ou é menos acentuada. Tipicamente é um parâmetro que varia entre esses dois extremos aqui. E aí eu vou mostrar alguns modelos. Eu queria deixar claro que eu estou mostrando aqui três modelos. Existem tantos outros, eu até no encontro síncrono vou falar de mais alguns outros. Existe até modelo da própria União Internacional de Telecomunicações, a UIT. Eu trouxe aqui alguns clássicos, tá? Para a gente ter um entendimento da base de como é que são esses modelos. Hoje em dia existem modelos até para as faixas de frequências que estão começando a ser adotadas já há algum tempo, faixas ali acima de 2 GHz, faixa de 3,1 GHz, por exemplo, e outras tantas que estão surgindo em frequência mais alta e que o 5G vai trazer, então, algumas delas em frequências bem mais altas. Tá?
frequências acima de 6, 7 GHz, por exemplo, que não são esses modelos que eu optei por trazer aqui. Eu quero que a gente entenda as bases, de onde é que tudo surgiu, e trouxe 3 que vai nos permitir mostrar bem a distinção entre eles, tá? E eu acho interessante para esse primeiro contato a gente ver os modelos de base, tá? Sendo que o terceiro deles já é um modelo bem mais sofisticado até. E aí isso vai ficar claro para vocês o que são esses modelos, para que eles servem, qual é a relevância que eles têm quando a gente está fazendo um projeto. Então, primeiro o Okumura Hata, para células muito grandes, que a gente se habituava a chamar de macrocélulas. São células que hoje em dia é até um pouco mais raro da gente vê-las implementadas. E vocês, quando estudarem comunicações sem fio e comunicações móveis, vão entender melhor o porquê de que a gente não usa mais tanto esse tipo de coisa. Células de alguns quilômetros de raio, por exemplo, são coisas que a gente já não faz mais hoje em dia, principalmente quando a gente está falando de ambiente urbano e ambiente suburbano, em que os raios de cobertura são muito pequenos, são algumas dezenas, algumas poucas centenas de metros. Então isso daqui são alguns parâmetros, reparem que tem limites inferiores e superiores. Geralmente os modelos eles são assim, eles são feitos sob determinadas circunstâncias, né? Que o pesquisador elaborou aquele modelo, publicou um artigo sobre aquele modelo, e ele deixa bem claro, olha, esse modelo eu garanto a validade dele para algumas faixas de parâmetros. Quer dizer que se a gente resolver fugir daqui, não é mais garantido que ele vai ter aquela mesma acurácia na predição dele. Então, todo modelo a gente sempre vê esse tipo de coisa aqui. Que ERB, estação radiobase, é a torre, EM, estação móvel, que é a estação do usuário. Geralmente, quando a gente vê a EM, a estação ali do usuário é o nosso celular. Né? Aí vem o COST 231, é o modelo RATA, que a gente chama, macro, microcélula, dependendo da versão com que se está trabalhando dele. Tá? COST é uma campanha, uma cooperação europeia para ciência e tecnologia, ST, tá? Então, cooperação em ciência e tecnologia, que são campanhas de cooperação que acontecem de tempos em tempos, isso foi o COST de número 231, e aí às vezes existem distintos modelos novos que surgem, né, de radiopropagação e que estão dentro desse grande contexto chamado COST 231. Então esse é o COST 231 RATA, que basicamente é um avanço ali em frequência, tá? E tem o COST 231 também, o All-Fish Ikegami. Esse sim é mais para microcélula até do que o RATA, tá? Porque esse aqui é de fato para distâncias bem pequenas, tá? Começando ali em 20 metros entre a torre e a estação radiobase, indo até 5 km, indo até 2 GHz também. Esse é um modelo muito mais adequado para os sistemas mais modernos que surgiram de uns anos para cá. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. No caso do Okumura, eu até coloquei aqui, né, onde tudo começou, como tudo começou. Foi o primeiro modelo assim, para ser usado em sistemas celulares, com bastante detalhamento a respeito dos parâmetros que você pode dar de input naquele modelo. É um modelo de muitas décadas atrás, baseado em medições em grande quantidade feitas em Tóquio. Ele é um modelo de 2 pesquisadores japoneses. Tóquio, mesmo há décadas atrás, já pode ser considerado uma metrópole, já era uma cidade muito grande. Então foram feitas medições ali para que se obtivesse um modelo bastante adequado de perda de propagação. Ele é um método, não só uma expressão matemática, que a gente vai ver já já, como a gente vai ver nos próximos slides, ele é muito baseado em gráficos. Então, a expressão base dele é essa. Então, relembrando, pessoal, o que é um modelo? O que um modelo de propagação diz para a gente? Ele vai dizer, nos diversos pontos daquela região que você quer cobrir, qual é a perda
mediana, que a gente diz, daqui a pouco a gente detalha melhor o que é essa tal dessa perda mediana, tá? Mas que nada mais é do que aquela reta ali do PF-Loss, tá? Sem considerar aqueles efeitos lá de sombreamento e de multipercurso. Então é um valor tipicamente expresso em dB, tá? Função de vários parâmetros aqui, e exatamente esses parâmetros que vão distinguir um modelo de um pesquisador de um modelo de outro pesquisador. Que parâmetros que eles consideraram como tendo maior peso ali no modelo deles, outros de menor relevância, isso vai variar conforme o modelo que o pesquisador elaborou. Então, no caso do Okumura-Hata, tem uma perda básica, tá? Somada de uma atenuação que já é mais específica ali para aquele ambiente, em cima da perda básica, que é espaço livre, essa daqui, que a gente já conhece. Então ele está colocando uma perda adicional pelo fato de que a gente não está em espaço livre, está ali imerso numa cidade. Então ele tem um fator de atenuação somando aqui, uma parcela, tá? E reparem que tem 3 outras parcelas subtrativas. E as 3, não por acaso, se chamam de ganho. Se elas têm nome de ganho e estão entrando num cálculo de atenuação, é claro que elas têm que entrar então com sinal negativo, né? Então ele está subtraindo uma coisa chamada ganho de área, que depende da frequência e da característica morfológica da região, menos um ganho de acordo com a altura da estação radiobase, tá? Também chamada de BTS em inglês, é o que a gente chama de ERB em português, dependente da altura e da distância, e também um ganho devido à estação móvel do usuário, também dependente da altura dela e da distância. Então a gente vai entender como é que se calcula essas coisas aqui. Então repara, o método dele é todo gráfico, né? Então olha, como é que eu obteria aquele A, função de frequência e distância? Eu entraria com o meu valor de frequência aqui, tá? Com o valor de distância, a que distância que eu estou fazendo esse cálculo, né? Aí eu entro, cada curva dessa aqui é para um certo valor de distância em quilômetro. Se eu quero usar uma distância intermediária, o que a gente faz é interpolar e encontrar uma nova curva do 1,5 aqui, eu encontraria interpolando aqui. É assim que se trabalha com método gráfico, são métodos um pouquinho trabalhosos, tá? E aí eu vejo isso, né? Bato aqui frequência, encontro a minha curva lá de 5 km, por exemplo, e trago uma horizontal para cá, para essa escala mais à esquerda aqui, ó, que é uma escala de 10 a 70 dB, que vai me dar então o valor que eu tenho que entrar aqui, nesse A. Então reparem que são valores, todos eles positivos. Então valores positivos entrando aqui, ó, vai aumentar essa atenuação calculada. E aí tem um fator muito interessante para a gente ter ideia como é que há décadas e décadas atrás foi pensado num modelo bastante detalhado que tentasse servir para uma quantidade de regiões, tipos de regiões bem distintos. Eles fizeram medições numa metrópole, em Tóquio, mas quiseram adaptar o modelo deles para áreas suburbanas, que são as áreas ali, é como se fosse a grande Tóquio, né? Ali na borda, ali, que já não são mais aqueles prédios tão grandes, já é uma coisa mais suburbana. A área chamada de quase aberta, que já é um suburbano mais extremo, construções mais espaçadas, mais baixas, né? Seria depois da grande Tóquio. E o que chama de área aberta, que já é uma área que a gente pode chamar de área rural. Já é você indo mais para o interior, tá? Então olha que interessante, eu pego a frequência, né? E aí eu vou bater lá no gráfico de acordo com a área em que eu estou, vou subir aqui na frequência uma vertical, ou até aqui, aqui ou aqui, e vou puxar uma horizontal, tá? Para descobrir um valor em dB, que eu vou entrar aqui, só que reparem, vou entrar aqui subtraindo. Por quê? Porque eles partem de um conhecimento técnico que a gente sabe disso, que se eu fiz medições para aquela área muito urbanizada e agora eu estou querendo adaptar esse modelo que eu obtive para ele servir para esses 3 outros tipos de área,
eu sei que eu vou colocar agora a atenuação que eu vou ter, esperada, né, mediana, é uma atenuação menor. Aqui na suburbana ela é um pouco menor do que a da metrópole, na quase open ela já é bastante menor, e numa área rural é esperado que ela seja bem menor. Então por isso que está subindo esse valor aqui, do qual eu vou subtrair. Eu estou baixando quem é essa atenuação esperada. Faz sentido. Então eles fizeram um estudo para chegar nisso. Tá? E os dois outros parâmetros, aqueles dois outros ganhos, um referente à altura da estação radiobase e outro referente à altura do terminal celular, são essas duas figuras aqui, muito interessantes também, e é uma das razões pelas quais eu trago esse modelo, embora ele hoje em dia já tenha outros modelos que o substituíram, mas ele é um modelo que traz nele muito do entendimento físico do que acontece no ambiente de propagação. E isso permanece, evidentemente, até hoje, embora os modelos sejam outros, outras faixas de frequência, não são mais modelos gráficos. Tá? Olha que consideração interessante que eles fizeram aqui. O que é esse conjunto de linhas? Tá? Cada linha é para uma determinada distância onde você está fazendo o cálculo. Então, uma vez que é determinada distância a partir da estação radiobase, você definiu uma certa linha aqui. Aqui no eixo horizontal é a altura efetiva da estação radiobase. E o que é a altura efetiva da estação? A gente olha para essa figurinha aqui. Essa figurinha é onde está posicionada a estação, tem um ponto mais alto aqui, está lá a estação. O que se faz para calcular a altura efetiva? Você pega 3 km depois dessa altura, está aqui, e 15 dessa altura não, dessa posição, tá? 3 km após e 15 km. Nesse intervalo entre 3 e 15, você traça uma reta que é a altura média do terreno naquele intervalo. Então é esse tracejado aqui. E aí, finalmente, deste tracejado até o topo onde está a antena, é que é o tal do HTE, que é o que a gente vai entrar aqui. Tá? Isso é para tentar eliminar algumas oscilações de altura que tenha por aqui, coisa do tipo. Então ele está pegando uma altura que é o que ele usa no modelo dele, a maneira como eles fizeram. Tá? Então eu sento com esse valor aqui, tá lá, vai bater uma vertical em cima da linha correspondente à distância, onde você está fazendo a conta, e vai puxar uma horizontal para essa escala aqui, ó, onde existem valores em dB positivos e valores negativos. Olha a parte interessante aqui. Reparem que todas as retas elas convergem aqui, ó, onde é 200. Todas elas estão convergindo aqui. Isso é o zero. Se eu estou em 200 metros de altura disso daqui, efetiva, esse parâmetro ganho da estação radiobase ele é zero, porque 200 é o valor base que eles usaram nos cálculos dele. Então, nesse valor, esse ganho aí é zero. Agora, se você está trabalhando com uma altura de estação radiobase abaixo disso, e tipicamente será sempre bem mais baixo do que isso, abaixo desse valor, você vai estar nesse conjunto de retas aqui, abaixo de 200. Se estiver acima de 200, você está nesse conjunto. E olha o que é interessante. Se eu estou nessa região aqui, o valor que eu vou pegar é um valor em dB negativo. Se eu estou acima, é positivo. Vamos dar uma olhada no que acontece acima? Foram feitas medições para 200. E eu estou usando no meu projeto um outro valor, 300, por exemplo. Né? Então eu estou lá em 300, vou bater aqui. Seja lá qual for essa reta que eu pegar de distância, não importa, todas vão dar positivo. Positivo significa o quê? Eu vou pegar um valor positivo e vou colocar aqui, é desse parâmetro aqui que a gente está falando. Então eu vou colocar um valor positivo aqui. E ele está entrando aqui com esse menos, ou seja, um valor que no fim das contas vai diminuir o valor de perda. Por que isso? Se alguém quiser dar uma pausa e refletir. Então por que é? Tá? Repara que se eu estou a valores mais altos de altura, eu estou mais destacado
A minha propagação, grande parte dela, está acontecendo de forma mais destacada daquele ambiente ali urbano, né, que é quem está promovendo os altos valores de perda. Eu estou me destacando mais daquilo ali. E isso a gente verifica, né, se a gente for fazer medições, que acaba se traduzindo em menores perdas. Agora, do contrário, se eu estou mais baixo, eu estou entrando, a minha torre está entrando cada vez mais ali naquele ambiente. Já está possivelmente começando a ficar ali da altura de prédios, ficando até mais baixo do que a altura de alguns prédios. Ela está mais imersa naquele ambiente que está gerando atenuações. Então, se eu estou baixando ela, né, eu estou então aumentando perda, é o que acontece aqui. Ó. Se está abaixo desse 200 aí, que é o que eles usaram como base, o valor que eu vou coletar desse gráfico é um valor negativo. Eu vou pegar um valor negativo e jogar aqui. Vai ficar então positivo no fim das contas, vai aumentar o valor de perda. Então reparem que fisicamente são coisas que fazem sentido. Mesma história, mesma interpretação com a altura da estação móvel. Eles usaram como parâmetro o valor de 3 metros de altura para o celular. É o valor que dá o ganho como 0. E aí, mesma história. Se está mais alto do que isso, vai entrar com um parâmetro que vai aumentar o valor de atenuação. Se está mais baixo, vai diminuir. Eles ainda fizeram uma sofisticação no caso de móvel. Ainda existe aqui, ó, existem curvas para cidades de tamanho médio, curvas para cidades de tamanho muito grande, né? O que é bem interessante. Então, aqui está a explicação para todos esses 4 parâmetros aqui. Modelo muito detalhado que eles fizeram. Só que tinha uma certa deficiência, né? O modelo gráfico ele fica ruim para você entrar para uma máquina fazer essas contas aí. Tá? E aí tem o modelo de Rata, tá? Que foi implementação computacional, acabou levando meramente o nome de Rata, porque Rata, a grande participação dele, na verdade, foi ter pego isso tudo que o Okumura fez e ter convertido tudo em equacionamento. Mesmo aqueles gráficos lá, ele colocou equações que aproximavam aqueles gráficos. Qual é o grande mérito disso? Agora você joga numa máquina, num computador, e ele vai fazer isso. Tá? Mas basicamente é aquele modelo lá. Só que agora ó, tem equacionamento para tudo. E os modelos geralmente você vai calculando vários parâmetros intermediários até jogar na equação final, que vai finalmente te dar a perda, o que a gente chama de L50, a perda mediana, esse 50 de 50%. Tá? E aí surge uma evolução, o COSH 231 Rata. Ele tem semelhanças em toda a forma de fazer equacionamento, também divide para diversos tipos de características de cidade. Mas ele tem uma coisa muito interessante que ele expande até 2 GHz, que já era uma demanda na época. Começava a aparecer os sistemas, tanto o sistema, o GSM europeu, que evoluiu e foi para 1800 MHz, que a gente usa bastante aqui no Brasil. 1800 MHz, então isso daqui atendia, o Okumura Rata não atendia. Tá? E o americano, a versão americana desse GSM europeu em 1800, que os americanos colocaram em 1900, tá? Que também é atendido por esse modelo aqui. Então as coisas vão evoluindo, os sistemas eles vão partindo para novas frequências, tá? Para atingir mais usuários, para atingir mais taxa de transmissão, e modelos precisam se adequar a isso, para a gente conseguir continuar fazendo nossos projetos. Tá? Então o COSH 231 Rata. E aí vem o último que eu queria mostrar, que é o Alfish e Ikegami, são os 2 pesquisadores. Esse ele é bem diferente dos anteriores. Tá? Ele continua sendo um modelo que vai te gerar um L50, a mesma história, tá? Mas ele tem um grau de sofisticação bastante interessante. Então ele considera explicitamente vários mecanismos muito relevantes de propagação presentes lá no ambiente urbano. Ele é um modelo bem urbano, tá? Muita precisão,
Desvantagem, ele para funcionar da maneira, você extrair todo o potencial dele, você precisa conhecer muito bem o que eu chamei aqui de características geométricas do ambiente, a distribuição de edificações, precisa ser tudo muito preciso. Tá? Nem sempre você tem uma base de dados, que eu estou chamando de base de dados aqui, seria o teu mapa digitalizado para você botar num software. Tá? Nem sempre você tem isso. Tá? Principalmente há alguns anos atrás, a questão de mapa ela era um pouco menos desenvolvida. Se você quisesse um mapa muito sofisticado, você tinha que pagar muito caro por isso. Às vezes era até uma das partes mais caras do teu projeto, era a aquisição de mapas. Tá? Vou mostrar mais desses mapas adiante. Como é que é a geometria dele? Ele considera que a propagação está acontecendo em um plano vertical, contendo a torre e o terminal móvel. Então imaginem aí, você tem uma área a ser coberta, você está querendo calcular qual é a potência recebida, mediana, em cada um dos pontos ali. Você dividiu num grid, numa malha de recepção, em vários pixels. Cada pixel daquele você quer fazer essa conta. Então você vai ter um plano contendo a estação radiobase, contendo a estação móvel. Considera-se que a propagação acontece só nesse plano. É o que a gente chama de uma modelagem em duas dimensões. A gente sabe, evidentemente, que a propagação vai acontecer em 3 dimensões. Vai ter propagação pelos lados, que vai bater nos prédios e vai atingir o celular. Isso é um importante mecanismo, inclusive. Porém, esse modelo está considerando que acontece nesse plano vertical. Ele não está considerando essa propagação, vamos dizer, lateral. Tá? Isso é uma deficiência do modelo. Mas uma deficiência, até certo ponto, contornada. Tá? O projetista, quando vai usar um modelo e entende muito bem como é o funcionamento daquele modelo, ele tem maneiras, até com a própria experiência dele, de saber para um determinado tipo de região se aquele modelo é adequado ou não. Tá? Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Existem algumas circunstâncias nos grandes ambientes urbanos que são aquelas ruazinhas estreitas, todo mundo já viu esse tipo de situação, né? Que a gente chama em radiopropagação de street canyon. Canyon, aquelas cadeias de montanha que tem aqueles vales, né? A gente chama de street canyon, como se fosse um canyon, tá? Mas é uma rua ali. Esse tipo de situação em radiopropagação é muito comum funcionar como uma canalização de energia por meio de reflexões sucessivas nos prédios que ficam ali em cada uma das laterais dessa rua, devido à proximidade desses prédios, às vezes aquelas ruazinhas mais estreitas. Tá? Esse modelo, por não considerar esse tipo de propagação, ele traça só aquele plano na vertical, tem que ser usado com muita cautela nesse tipo de situação, nesse tipo de ambiente. Cabe ao projetista saber disso. Agora, ele tem algumas sofisticações interessantes. Ele considera, depois vai vir uma figurinha sobre isso, múltiplas difrações no topo de edifícios, que é um mecanismo que já se sabe há muito tempo que é muito importante nas cidades. Que é a difração que acontece no topo do edifício e que volta e desce algum nível de energia ali para baixo, para o nível de rua, para atingir as estações celulares. Tá? Então tem esses dois nomes aqui, que é o Rooftop to Street Diffraction, que é do topo do telhado em direção à rua, né? E essa Multiscreen Diffraction, que a gente vai entender melhor o que é uma sofisticação do modelo. Tá? E aí esse Multiscreen, inicialmente ela foi desenvolvida, na verdade já foi uma diferenciação que foi o Alfish, um outro pesquisador muito importante historicamente em comunicações móveis, que é o Bertone, um italiano. O Alfish e Bertone fizeram essa adaptação, essa melhoria para o multiscreen, tá? Que a gente vai entender daqui a pouco o que é. E depois houve ainda uma melhoria do multiscreen, que é para a situação em que a antena da estação radiobase está posicionada abaixo da altura média das edificações. Isso é uma coisa que só foi acontecer depois de muito tempo nos sistemas celulares. Porque por muito tempo as torres elas eram de fato muito elevadas. Tá? E aí os sistemas foram evoluindo, a gente foi querendo fazer
células individualmente cada vez menores, para a gente poder replicar mais a quantidade de células no ambiente. Então, cada célula tem uma cobertura cada vez menor, é aquilo que eu falei no início. Às vezes cobre 1 quarteirão, 2 quarteirões, tá? Num ambiente bem urbanizado. Então, para ter uma área de cobertura menor, você acaba puxando a antena para baixo, para cobrir pouca coisa. Uma antena muito no alto vai cobrir muito. Tá? Então, você precisava de modelos que levassem em conta esses mecanismos aí, de que uma antena abaixo de uma edificação, mesmo assim pode haver esse mecanismo de difração no topo dos prédios. Eu vou mostrar a figurinha já já. Isso foi um importante avanço nesse modelo. Então aqui está a explicação que eu acabei de dizer para microcélulas. Então, olha, o modelo original, né, que ele tinha é o rooftop to street, é o telhado em direção à rua. Olha que interessante, uma estação radiobase lá no alto, como era típico de sistemas mais antigos, ainda se vê hoje em dia, não é que está extinto, tá? Mas antigamente era só o que havia. E aí ela vai difratando nas quinas, na bordinha do topo do prédio. Esse é um mecanismo muito importante em ambiente urbano. E ela pode difratar várias vezes. Olha como é que ela vai descendo aqui, como se fosse uma escadinha aqui, até que algum sinal sobra para chegar no nível de rua. E repara que como um celular aqui totalmente obstruído em relação a essa torre, como é que ele pode ser atingido por uma difração dessa de telhado para a rua. E às vezes, quando vocês estão num ambiente urbano, vocês não estão vendo a torre, vocês olham 360 graus e só tem prédio, né? E tem lá sinal, muitas vezes o mecanismo é esse. Essa é a modelagem original do Alfish Ikegami. Aí o que eles fizeram de sofisticação foi essa tal do multiscreen, que é múltipla difração ali no mesmo edifício. Ela bate numa quina, vai difratar raio para um monte de direção, vai ter raios que vão seguir pela superfície ali do topo do prédio e vão difratar lá na outra borda do prédio, do mesmo prédio. E isso continua, vai difratar para tudo quanto é lado, pode atingir usuários aqui embaixo, mas o que está desenhado aqui, ó, é que vai ter sinal que ainda pode acontecer a mesma coisa numa outra edificação para atingir um usuário lá longe, desse jeito. Tá? Inicialmente fizeram esse multiscreen para a altura acima da altura média dos prédios, e depois veio uma nova sofisticação, que é o que está nesse desenho aqui, para uma altura de torre abaixo do nível médio dos prédios, que é o que a gente tem há algum tempo e vai se intensificar ainda mais, e com 5G isso vai ser muito corriqueiro, a gente ter altura de antena cada vez mais baixa. Uma coisa que a gente tem hoje em dia em grandes centros urbanos é o que a gente chama de altura de antena em nível de poste, nível de posteamento de luz, que já é relativamente baixo. Você vai numa grande cidade brasileira, você já vê isso. Você olha, tem lá uma anteninha junto com um poste. Logo acima tá a luz do poste. Ele é um poste de luz, que foi feita uma adaptação para ele ser também um poste de antena. Tá? Isso vai ficar cada vez mais comum. Antena posicionada na fachada de prédio, no nível mais baixo, ela presa ali na fachada, uma anteninha painel presa na fachada. Tá? E aí modelos precisam caracterizar os mecanismos que existem. Então ele é do tipo semi-empírico, e ele é tão sofisticado que ele tem duas modelagens distintas para o caso em que aquela distância onde você está medindo é uma distância que está em visada direta, line of sight, loss, ou está sem visibilidade, non-line of sight, está obstruído. Então olha só, no caso do loss, é essa expressão. Agora dê um pause aí, olhe para essa expressão e vê se ela guarda similaridade com alguma coisa que vocês já viram. Guarda. Né? 3 parcelas, uma é uma constante, outra é uma dependência com a frequência da portadora, outra é uma dependência com a distância, com o fator multiplicador. Atenuação espaço livre tem essa cara aqui. Né? Só que a atenuação espaço livre, para a frequência dada em MHz e a distância dada em quilômetro, aqui é 32,4, aqui é 20 também, igualzinho, e aqui é 20 também, e aqui é 26.
no modelo dele. Mas olha como é que ele parte de uma expressão base e ajusta parâmetros conforme as medições que ele fez. Isso é típico de um semi-empírico. Ele parte de uma coisa que a teoria diz para a gente, noção de espaço livre, formulação de Fries, puramente teórico, tá? É a parte aqui, ó, o semi-empírico, quer dizer que ele guarda alguma coisa de teoria, tá? Mas ele vai lá e ajusta com as medições. Tem muito modelo que é desse jeito. Tá? E o fora de visada. Olha o fora de visada como também é interessante. Olha essas 3 primeiras parcelas. É o espaço livre, as 3 primeiras. Só que aí ele coloca, isso aqui é o Rooftop to Street, isso daqui é o Multiscreen Diffraction. Coloca esses 2 elementos aqui. Então, na concepção dele, como ele é um plano vertical contendo a torre e o móvel, então não tem aquelas reflexões nas laterais, o que ele considera no caso de obstrução é esse desenho ou isso daqui. Né? Ou seja, só chega até aqui por meio desses 2 mecanismos de difração que ele identificou e modelou no modelo dele. Na prática, a gente sabe que chega por outros caminhos também, mas ele está modelando desta maneira. Né? E aí tem toda uma sofisticação que depende de ângulo médio de incidência da onda no móvel. Tá? Tem um monte de parâmetros que eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês, que deixa muito claro que para esse modelo funcionar bem, você precisa conhecer muitas características daquele ambiente. Esses parâmetros todos precisam ser muito bem conhecidos. Esse ângulo aqui também. Tá? Então ele é interessante, mas precisa de uma base de dados sofisticada. Então tem uma relação de compromisso aí. Bom, vamos falar agora de uma parte bem importante, que é a gente fazer cálculo de raio de cobertura. E a gente vai entender bem essa relevância, né, de caracterizar muito bem o ambiente de propagação, ou seja, usar o modelo adequado para aquele ambiente. Não errar na escolha de um modelo que faça uma boa predição para aquele ambiente específico. Para Tóquio, para Natal, para Parnamirim, para a região que for. Então vamos começar com a nossa continha de orçamento de potência, o nosso link budget. Tá? Só que eu estou fazendo aqui de uma forma diferente. Vocês lembram que quando a gente foi apresentado essa equação, seria o cálculo da potência nominal recebida, né? Que era aquele ambiente com as perdas nominais. A gente viu isso até para um cálculo de enlace ponto a ponto. A gente vai fazer aqui para o ponto área. Mas é basicamente um orçamento de potência, ele é sempre do mesmo jeito. A maneira, né, a filosofia de se fazer, se for ponto a ponto multiponto, ponto área, ele é do mesmo jeito. Você vai percorrer aquele caminho transmissor até receptor, somando e subtraindo parcelas em escala logarítmica, né, conforme aquele caminho ali. Lá a gente tinha feito o seguinte, eu queria calcular uma potência recebida nominal, né, e eu usava ali, como era o comportamento do canal, eu tinha ali os elementos que, em condições nominais de propagação, estavam sempre presentes. E a gente foi e fez aquela conta, e me dava o nível médio de potência no receptor. Como é que seria essa conta se eu quiser calcular aqui para a potência recebida mínima? Qual é a mínima recebida ali no meu receptor? Tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Se eu quero saber a mínima, eu vou usar a potência transmitida, menos as perdas no sistema irradiante, até chegar à antena de transmissão, somo com o ganho da transmissora, tá? Pula agora o canal por enquanto. Tá? Quando chegar lá na receptora, vai somar com o ganho da receptora e vai subtrair das perdas do sistema irradiante da receptora. Tudo bem, só está faltando quem? O canal, que tem um valor ali de perda, que eu tenho, portanto, que entrar subtraindo. Mas eu quero calcular a potência recebida é um mínimo. Qual é o menor valor que chega ali? O menor valor que chega é quando a atenuação no canal é a máxima possível. Né? O mínimo de recepção está atrelado a um máximo de atenuação, é claro. Né? Então eu chamo aqui de L máximo. Isso vai ser bem importante para a gente, já já.
porque a gente quer calcular o raio de cobertura. Aqui foi só um ajuste, então ficou aqui desse lado, potência recebida mínima, menos ganho da receptora que eu passei para cá, mais LR que eu passei para cá. Essa conta aqui, tá, me dá qual é o nível de potência imediatamente antes de entrar na antena receptora. Ele acabou de passar pelo canal, está ali para entrar na antena receptora, antes de passar pelo ganho dela. Isso tem um nome muito especial para a gente, em cálculo de orçamento de potência. É o Received Signal Level, RSL, mínimo. Tá? Já que a gente está trabalhando na condição de extremos aqui, mínimo, máximo. Então, RSL mínimo, um valor em dBm, que é um valor de potência, é igual a quem é isso aqui? Ó? Potência que sai do transmissor, menos perda de sistema irradiante, mais ganho da transmissora. Isso é a potência que acaba de sair da antena. Tá? Que também leva um nome muito especial. Potência efetivamente radiada. Isso aqui é Effective Radiated Power. E esse I aqui é de isotropic, porque a referência de ganho é a referência de ganho da antena isotrópica. Então aparece esse Izinho aqui, sempre que eu trabalhar com esse G aqui, for um G, aqui foi em dBi. Tá? Então é IRP, potência que acaba de sair. Menos L máximo. Tá? E aí eu finalmente escrevo quem é L máximo, quem é a parte do canal, né? É potência que acabou de sair da transmissora, menos aquela que está chegando na receptora. De fato, essa subtração aí é o que aconteceu no canal. Né? Então, L máxima é dado por isso aqui. E aí vamos lá, vamos aumentar esses cálculos aí, porque a gente quer chegar nisso aqui, ó, raio de cobertura. Tá? Então, estou escrevendo um RSL qualquer, que não seja o mínimo. Então, um RSL qualquer é a ERP menos um L lá que você tenha. Isso é para uma situação qualquer. Né? Se aqui for mínimo, esse L é o máximo. Tá? Quem é ERP? Já sabemos quem é ERP. A gente viu no slide anterior. Agora, como é que eu calculo? RSL, a gente viu também no slide anterior. Potência recebida, mais perda no irradiante, menos ganho. Tá? Agora, olha só, uma coisa importante aqui. Quem é a tal da potência recebida? Valor mínimo dela. Tá? É o que a gente chama de sensibilidade do receptor, isso aqui é receiver sensitivity. Tá? Sensibilidade é aquele valor que abaixo daquilo ali ele não consegue entender. Ele não consegue distinguir entre o que é o sinal, o que é ruído, se chegar algum valor abaixo de RS. Então é aquele limiar extremo mesmo. E a gente não costuma trabalhar nesse valor. Por isso que a gente faz o seguinte, o que a gente chama de potência recebida mínima? Não é a sensibilidade, é a sensibilidade acrescida de uma margem. O projetista bota essa margem aí, para não trabalhar ali no limite. Tá? Essa margem ela é muito bem computada, ela não é um valor que surge ao acaso, não. A gente ainda vai ter a chance de falar mais um pouquinho dela. Tá? Mas o fato é que tem uma margem, para ficar um pouquinho aí acima desse RS. Então isso é o que eu considero como potência recebida mínima. Tá? Quem é o RS? A gente até já viu essa expressão lá quando a gente estava falando de ponto a ponto. Tá? Pode ser dada por isso aqui. Isso daqui é um valor calculado pelo fabricante, relação sinal-ruído requisito. Abaixo daquilo não funciona. Tá? E aí tem isso daqui que a gente pode discutir um pouquinho no encontro síncrono. Eu até já tinha prometido isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é como eu calculo a sensibilidade dele para uma determinada temperatura ambiente, porque essa temperatura vai causar ruído térmico. Né? Essa temperatura que, junto com a constante de Boltzmann, acaba se traduzindo nesse valor aqui. Tá? Isso que foi usado na temperatura típica de 20 e tantos graus centígrados. Tá? Banda do meu sistema, né? Figura de ruído do receptor, o quanto que o próprio receptor está contribuindo com o ruído, ele mesmo. Tá? Então dá a sensibilidade aqui. Bom, quem é o RSL mínimo? Tá? Quando eu olho para cá,
PR mínimo mais LR menos GR. A gente já sabia até isso do slide anterior. Quando eu olho aqui, relembrando aqui dessa expressão de cima, né, ou mesmo do slide anterior, L máximo é ERP menos RSL mínimo. RSL mínimo sendo dado por isso. E PR mínimo sendo dado por isso. Aqui eu só fiz um desenvolvimento um pouquinho maior. Tá? Nesse caso aqui, potências, ganhos e atenuações, dados desse jeito. Então vamos continuar. Agora olha a parte importante que a gente vai fazer. Isso às vezes é fonte de dúvidas, já vi aluno errando isso em exercício, errando isso em prova, tá? Mas não é complicado de entender. Tá? Se vocês pegarem qualquer um daqueles modelos de propagação que a gente viu alguns slides atrás e pegarem na literatura qualquer outro modelo, que seja um modelo que dê aquele path loss, tá? Todos eles você vai conseguir escrever dessa maneira aqui. Ó. Perda é dada por um valor L0, que isso daqui congrega todas as parcelas, ele pode ter 10 parcelas, pode ser enorme. Pegue todas as parcelas que não dependem da distância. Depende de frequência, depende de altura, várias coisas ali que você vai fazer uma conta ali e aquele número ali vai ser mantido fixo, enquanto você está variando distância, calculando a perda para vários pontos ali daquele ambiente. Então pega todo mundo que não depende da distância, junta, isso é o L0 em dB. E aí vai ter ali uma parcela que depende da distância, tipicamente de uma maneira logarítmica, com a distância. Tá? E vai ter um multiplicador ali. Tá? Então aquilo ali, esse multiplicador pode ser uma coisa enorme. Um parâmetro grande ali que você tem que calcular, ele é um multiplicador do log da distância. Esse multiplicador você vai chamar de 10 gama log D. Gama é aquela inclinação da reta do path-loss. Lembra daquele 1 sobre D elevado a gama? É desse gama que a gente está falando. Tá? Virou isso daqui porque a gente passou lá de escala linear para dB, fez o 10 log daquela coisa. Virou isso daqui. Tá? Então, qualquer modelo a gente escreve dessa forma generalista aqui. Então, entendido isso. Bom, esse L aqui, eu não estou querendo calcular o limite de cobertura, eu estou querendo calcular o raio da célula. Né? O raio acontece num valor de perda que é máximo. Né? Perda máxima me dá esse limite de cobertura aí. Então, esse L aqui, eu vou chamá-lo de L máximo. A gente tem quem é esse L máximo aqui no slide anterior, isso daqui. L máximo é dado por isso. Um parâmetro sistêmico, ERP, olha só ERP. Parâmetros do meu sistema, não é do canal. RSL mínimo, está aqui, ó. RSL mínimo. Parâmetros do meu sistema também não são do canal. Tá? Quando eu defino isso, faço essa subtração, eu tenho quem é o meu L máximo, permitido. Não pode ser maior do que isso. Dados esses parâmetros do sistema. Aí eu vou, bom, mas quem é que descreve L? Quem descreve L é um modelo de propagação. Aí eu vou lá no meu modelo de propagação, representado dessa maneira, e digo, olha, isso daqui é o meu L máximo. Aí eu vou lá. Quem é L máximo é isso. Então eu igualo as duas coisas. Pela primeira vez a gente está fazendo isso. Pela primeira vez a gente está colocando o sistema, características sistêmicas, transmissor, receptor, antena, cabeamento, está tudo aqui. Esta coisa, que é L máximo, eu estou agora igualando a isso, dado pelo modelo. Estou juntando agora as duas coisas. Agora eu estou fechando aí esse cálculo que eu vou fazer. Porque agora, o que eu quero obter? Eu quero resolver isso para D. Porque quando eu isolo isso aqui, eu resolvo essa equação para D, o que eu estou obtendo? Já que eu estou trabalhando com um L que é o máximo. Esse D que eu vou obter não é um D qualquer, não. É o D limite. Se é o D limite, é o raio. É o raio de cobertura daquela célula. Então vamos lá, se vocês fizerem essa continha, já estou chamando D agora de D máximo.
que por sua vez é um raio, e aí essa conta aqui, essa conta é simples, né? O 10 elevado, por causa do log aqui, né? Operação inversa do log na base 10, fizemos a potência de 10, então é isso daqui. Isso é o raio. Uma conta relativamente simples de se fazer, que está levando em conta tudo que tem que ser considerado. Tá? Agora, olha que detalhe importante aqui. Tá? Tudo isso que a gente fez foi para um modelo que descreve exclusivamente aquela reta que é a perda com a distância, o path loss. Tá? Se eu quero considerar agora as variações em larga escala, aquelas variações devidas a sombreamento, tá? Que são descritas tipicamente por um desvio padrão que acontece no entorno daquela reta. Lembra aquele desvio? Hora está em cima, hora está embaixo. Existe um desvio padrão ali no entorno daquilo. Tá? Com aquilo ali eu consigo calcular uma coisa que a gente não vai entrar nesse detalhe, seria um curso de projeto de área de cobertura, que é o percentual de área de cobertura, é o CAP, em inglês, né? Que vai me dizer o seguinte, dentro desse raio aí, né, qual é a área efetivamente coberta? Não é 100%. E por que não é 100%? Por causa dessa variabilidade. Tá? Por isso que a gente chama que o L é um L50. Tá? Que é o que a gente chama é a atenuação não excedida 50% do tempo. Ou eu posso analisar também de outra maneira. Posso analisar nas localidades. É a atenuação não excedida em 50% dos locais ali dentro daquela área de cobertura. Então, se a gente considerar essa característica de sombreamento, a gente consegue ainda ter esse cálculo de CAP. E aí pode ser que a gente conclua, né, são algumas respostas que o projetista precisa. Né? Então, será que a gente está... Qual é o percentual efetivamente coberto? Será que é o valor de projeto? Né? Será que eu vou ter que cobrir uma área, então, que seja menor, para garantir que ali eu estou, de fato, com o percentual que eu quero cobrir, 90 e tantos %, que é a qualidade que eu quero ofertar para os meus clientes. Né? Não adianta eu dizer, não, meu raio é enorme, mas com um CAP que seja muito baixo, não pode não fazer muito sentido. Então você vai trabalhando nisso. Esse cálculo de raio, às vezes, ele é uma coisa que você refaz por interações, né? E você tem lá um raio, que é o raio que você quer cobrir com um determinado CAP. Você pode ter que mexer, às vezes, na margem também que você quer. Né? Você fica colocando margens muito grandes aqui em cima, né? Você está trabalhando com PR mínimo aceitável, que é cada vez mais alto, né? Ou seja, você vai ter que trabalhar com perdas máximas que são pequenas, porque tem que chegar muita potência no receptor para ele funcionar, porque você está aumentando o valor de PR mínimo, que significa um raio, então, reduzido. Mas com uma margem muito grande e esse raio reduzido, você está garantindo muita qualidade ali dentro. Você está garantindo que esse sistema vai sobreviver a uma certa oscilação no entorno desse L mediano aí. Então reparem esses parâmetros que têm que ser pensados, isso num curso de comunicação sem fio, comunicação móvel, isso é melhor visto, tá? Mas é só para destacar a vocês que isso tudo está na cabeça do projetista, porque ele tem que compensar essas oscilações. Né? Isso faz parte ali desse percentual de cobertura efetivamente coberto. Isso tudo probabilístico. Tá, então a gente precisaria falar a respeito de desvanecimento do sinal. Tá? Eu quero mostrar algumas coisas antes disso. A gente ainda fala um pouco do assunto de desvanecimentos, fica para o outro vídeo, tá? Mas como eu disse, é um assunto que é melhor abordado, inclusive com projetos, em curso de comunicação sem fio e comunicações móveis. Aqui a gente está vendo aspectos de propagação que influem nesses cálculos. Queria mostrar algumas situações muito peculiares de propagação, bem interessantes. Trouxe alguns exemplos. Uma delas é isso daqui. O que quer dizer essa figura? Isso aqui é a distância da torre até o móvel, então de 10
metros até 1 quilômetro. E aqui o nível de sinal em dBm. E aqui é a reta a equação aqui do path-loss, esse tracejado e depois esse outro aqui. Reparem que é um tipo de descrição do ambiente que está descrevendo esse comportamento aqui por meio de duas retas, que é uma coisa interessante, a gente não tinha visto isso ainda. Tá? Tem determinados tipos de ambiente em que, se você traçasse uma reta, eu poderia traçar uma única reta aqui, que seria a reta de melhor ajuste para essa curva inteira? Poderia, claro, eu sempre posso fazer isso. Só que pelo comportamento dessa curva, se eu resolver descrever por uma única reta, eu estaria errando, né? Seria uma reta que se distanciaria muito dos valores reais em algumas regiões, né? E aí um projetista ou alguém que está elaborando um modelo, que tem uma certa experiência, quando ele olha para isso, até visualmente, ele percebe que tem um certo comportamento aqui, ó, uma reta menos inclinada, e a partir de uma certa distância tem uma reta que é bem mais inclinada. E aí ele faz um modelo que a gente chama de dual slope, de dois decaimentos, de duas inclinações. E aí, pessoal, tipicamente, os tipos de cobertura que a gente tem hoje em dia em ambientes outdoor, nas cidades, essas células pequenas que a gente chama de microcélula, que são áreas de cobertura assim, com esses raios pequenos aqui, que nem chegam a 1 quilômetro, grande parte das vezes, tá? Antenas baixinhas, costuma haver esse tipo de comportamento. Ela tem uma quebra, a gente chama isso aqui de breakpoint, ponto de quebra, muito comum de acontecer ou em ambiente outdoor de microcélula, ou em ambiente indoor, que naturalmente já é uma microcélula, ou até menor, a gente chama de picocélula, cobertura bem pequenininha, shopping, aeroporto, escritório, tá? Dentro de casa. E aí, olhem, isso daqui é aquele valor que a gente estava chamando de gama, né? Isso daqui essa literatura está chamando de N. Tem N1 e N2, é o expoente da distância. Olha que interessante, né? Aqui está mais agressivo, um expoente alto. Lembra que ia de 2 a 5, tipicamente. 4,29, muito agressivo, grande atenuação. Mas olha que curioso o que acontece até por volta de uns 100 metros. É regido por essa curva aqui, 1,43. Deem um pause aí, imagine o que isso aqui quer dizer, esse valor tão baixo aí. Para quem refletir um pouquinho sobre o assunto, reparem, é menor do que 2. 2 é aquele clássico que a gente conhece. O 2 significa o quê? É da formulação de Freese, é o espaço livre. Né? Aquele 20 log D. Esse 20 aí veio porque é 1 sobre D ao quadrado. Né? Que a gente já sabe desde Freese, uma queda com o quadrado da distância. Como é que algo pode ter uma atenuação que é até menor do que o próprio espaço livre, com a distância? Sempre que a gente vê uma situação dessa, a gente pode intuir que, tipicamente, tá, grande parte das vezes, é uma situação de canalização de energia. Lembram do Street Canyon, que eu falei? Tá? Aquilo ali canaliza, a rua passa a ser um guia de onda, e que muitas vezes isso promove uma atenuação que é até menor do que espaço livre, dada a quantidade de interações construtivas ali, promove esse guiamento, e a energia vai embora, vai muito mais longe às vezes do que você imaginava. Tá? Isso aqui é típico, esse tipo de situação. E aqui o que aconteceu? A essa altura, quem assistiu o vídeo de difração, que aprendeu sobre um conceito chamado elipsoide de Fresnel, tá? Isso daqui é o seguinte, você já está relativamente distante, tá? Está naquela região mais de raio maior do elipsoide, lembra que o elipsoide aumenta o raio e diminui. E aqui o que aconteceu, antena baixa, distância aumentou, o primeiro elipsoide tocou o solo. O que ele toca o solo é uma obstrução brutal, uma perda brutal de energia. E aí, dali para frente, você tem um comportamento que, em geral, é muito distinto desse comportamento
antes do breakpoint. O breakpoint é esse ponto de obstrução. Isso dá para ser calculado, tipicamente, dependente da altura das antenas, evidentemente, o comprimento de onda. O comprimento de onda, né, tem a ver com esse raio, né? A gente sabe que frequências maiores, se precisar, voltem lá no conteúdo do elipsoide. Frequências maiores, lambda menores, o elipsoide vai ser mais estreitinho. Quanto maior a frequência, mais estreito aquele elipsoide, mais aquela propagação, aquela quantidade de energia acontece num volume, né, mais confinado. Tá? Caso indoor, isso aqui é uma representação típica de ambiente indoor, tem estruturas no chão, estruturas no teto, às vezes você tem um teto falso, que lá em cima está cheio de estrutura metálica, né? Isso aqui está representando as duas antenas, olha aqui o primeiro elipsoide, que é aquele que a gente quer obstruir que a gente quer desobstruir um certo percentual dele, vocês aprenderam lá naquele gráfico do vídeo de difração, tá? E aqui é um caso indoor muito interessante, típico, pode ser um escritório, isso aqui é uma planta baixa, reparem que tem um corredor, várias entradas aqui, que são pequenos corredores transversais que dão entrada para salas, é um escritório. E tem um transmissor aqui, ó, pode ser uma cobertura Wi-Fi, por exemplo. Vários pontos de recepção, o que são esses números? Positivo é quantos dB acima do nível de espaço livre. E negativo é quantos dB abaixo do nível de espaço livre. Tá? Então, olha que interessante, vários valores positivos ao longo do corredor, o corredor funcionando como um guia de onda e dando perdas mais baixas do que espaço livre. Olha que coisa interessante. E até valores, às vezes, no final do corredor mais altos do que valores no início do corredor. Então, olha como a gente fazia uma continha de espaço livre para tentar fazer predição de cobertura num ambiente indoor, como é que ela pode ser muito, muito errada. Tá? E aqui valores mais baixos, né? Aqui no corredor, você tem obstrução aqui, todos eles negativos, mas uma coisa interessante acontecendo, olha como é que eu tenho valores bem distantes, às vezes até mais altos, olha, eu tenho aqui um menos 12, valor mais alto do que menos 18, menos 19, menos 21, que está até mais perto. Tá? Claro que há várias razões para isso, tá? Mas tem uma razão interessante para que haja valores aqui, às vezes até relativamente elevados, que aí já é efeito de difração. O sinal consegue contornar e entrar aqui por difração. Então, o sinal que existe aqui não é exclusivamente o sinal que veio reto, atravessando aqui por dentro. Esse sinal geralmente será muito fraco, porque ele atravessou um monte de coisa que tem dentro dessas salas aí. Tá? Mas aquele que veio com bom nível pelo corredor e difratou na quina e entrou, ou então não só difratou, mas ele vinha refletindo, chega aqui ele entrou. Né? Ele tem um nível significativo, e é isso que faz você receber sinal estando lá longe ou obstruído. Tá? Não é esse sinal direto aqui, não. E aí mais um caso interessante. Transmissão entre andares de um edifício. Eu tenho um transmissor aqui e um receptor alguns andares lá para baixo. De novo, pode ser vários pisos de um aeroporto, de um shopping, de um edifício comercial. Isso daqui é um escritório que tem vários andares, uma empresa que tem vários andares naquele prédio, tem um transmissor num certo andar e quer ver como é que está o nível de recepção. Será que basta um transmissor? Tá? E aí os mecanismos tradicionais de propagação, eu escrevi aqui. O primeiro que a gente imagina, e que é um mecanismo importante, é aquele que atravessa a laje diretamente. Tá ele aqui. Então vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Aqui foram feitas medições, foi colocado o receptor em vários andares. Um andar abaixo, 2, 3, 4, tá? O número de andares entre as duas antenas. Nível de sinal em dBm. O que é o quadradinho é a medida. Então foi feita a medição, esse nível vai diminuindo. Mas repara que não é uma diminuição linear, ela faz essa coisa aqui. E aí tentou-se descrever o que seria, teoricamente, um mecanismo responsável por esses níveis aí. E aí se chegou à seguinte conclusão.
Se eu traçar o mecanismo puramente de transmissão direto por aqui, é esse tracejado aqui, ó, que vai embora lá para baixo. Essa reta aqui seria esse mecanismo do percurso interno por dentro do prédio. Reparem que até aproximadamente 5, 6 andares de diferença está batendo certinho com as medições, dizendo que o mecanismo relevante é de fato esse. Tá? Para essa faixa de frequência, evidentemente. Porém, para mais andares, esse mecanismo diria que a potência devia continuar caindo, mas não é o que acontece nas medições. A gente precisa encontrar um outro mecanismo que descreva, porque não é mais o percurso interno. O percurso interno já está muito atenuado, está tendo influência de algum outro mecanismo. E aí um mecanismo muito relevante que acontece é a difração nas janelas, por fora ali do prédio. Principalmente em edifícios mais envidraçados. Então, olha só, vai ter raio que vai pegar na janela, e tem a esquadria ali da lateral da janela. Aquilo é uma quina difração. Vai difratar para tudo quanto é lado. Vai ter raio que vai percorrer por fora do prédio, na fachada do prédio. Claro que isso depende de material de construção do prédio, se é mais condutivo, menos condutivo, mas pode ter esse mecanismo por fora que vai encontrar as janelas dos andares mais abaixo. Vai difratar de novo, vai entrar parte da energia para dentro daquele andar ali. Esse mecanismo é descrito por isso aqui. Ó. Ele vem aqui, esse tracejado aqui. Ó. Aliás, desculpa, é esse daqui. Tá? Ele já começa muito embaixo, claro, é de se imaginar. São níveis muito baixos de potência. E ele descreve essa coisa aqui. E aí, olha que interessante. A partir de um determinado andar, né, 7 e pouco, 8º, né, 8 andares, essa curva bate direitinho com o nível medido. Então existe uma interseção entre os dois mecanismos acontecendo aqui. Tá? Inclusive é uma região onde nenhum dos dois está pegando muito bem o fenômeno, na interseção, isso é natural. Mas eu posso aproximar então, agora sim, ó, por essa curva que viria aqui. Aí depois ela se transforma nisso aqui, ó, que aqui é deixando de lado o mecanismo interno e passando a vigorar com maior predominância o mecanismo de difração externo. Então, finalmente, é a maneira como se comporta o sinal descrita teoricamente por esses dois mecanismos. Olha que coisa interessante, como é que pode acontecer numa edificação. Querem ver um outro mecanismo? Se a gente tem também área muito envidraçada e prédios vizinhos relativamente próximos, o mecanismo de reflexão no vizinho e retorno do raio num outro andar. Também acontece muito. E aqui agora eu quero falar um pouquinho, vai ser uma parte um pouco mais rápida, sobre, em geral, software de predição de cobertura. Vocês estão mexendo com um deles, existem inúmeros. Todos eles basicamente com o mesmo objetivo, ajudar o projetista a ter uma predição o mais detalhada possível da área de cobertura, né? Para ele não ter surpresas no seu projeto, ter uma ideia de quantidade de estações que ele vai precisar usar, tá? Que altura. Então, escolha da posição inicial de estações. Tá? Usualmente, também nesse software, ele é um repositório de informações do sistema, modelos de estação radiobase, de antena, de cabo, de divisor de potência. A operadora, às vezes, tem isso centralizado num banco de dados, que é acessado pelo software, ou, às vezes, o software, dependendo de como é que ele também já funciona como um banco de dados. E também uma coisa importante é, uma vez que você comprou um determinado mapa, às vezes aquele mapa ele é antigo. E aí teve um prédio novo que surgiu, teve um prédio que foi demolido, teve uma vegetação que alterou, cresceu mato numa região. E o interessante é que tem software que eles têm editores de mapa, que você pode, surgir um prédio, você pode construir, né, digitalmente um prédio numa certa região e agregar aquilo no seu mapa. Tá? Vários softwares têm esse tipo de possibilidade. E de fazer também ajuste de modelo.
Os softwares já vêm com certos modelos clássicos nele. Esse que vocês estão usando, vocês já podem ter reparado que ele tem lá alguns modelos. E existe um modelo, que ele é um modelo base, que vem nesses softwares, que ele deixa ali um parâmetro, por exemplo, um parâmetro que multiplica a altura de antena da estação radiobase, o que multiplica o móvel, o que multiplica o log da distância. Ele deixa esses parâmetros soltos para que você possa fazer as suas medições daquela localidade, ajustar o seu modelo e entrar com esses parâmetros, você mesmo editar o modelo e entrar com esses parâmetros específicos, por exemplo, para Ponta Negra. Outros parâmetros muito específicos para umas medições que eu fiz no centro de Natal, que já é bem diferente de Ponta Negra. Então é aquele ajuste fino, que a gente faz às vezes por meio de drive tests, um carrinho fazendo medições pela região, tá? Volta para o escritório e faz o tuning do modelo, é aquele modelo tunado. Tá? Precisa de uma boa base de mapa. Então, por exemplo, a região dessa daqui, tá? Um grande centro urbano. Posso ter um mapa que descreva razoavelmente bem. Tem uma torre aqui, tá a torre aqui, esse prédiozão aqui, ó, tá ele aqui, esse conjunto esse prédio aqui, tá ele aqui, ó. Esse tipo de base mais detalhada, que a gente chama de building heights, que tem a altura dos prédios, é base às vezes com precisão que você consegue identificar a caixa d'água em cima de um prédio e tal. São bases mais caras, você precisa ter certeza de que precisa mesmo de uma base com esse grau de detalhe. Até que o seu modelo vá tirar proveito disso. Tá? É sempre uma relação, base de dados, modelo usado, frequência, comprimento de onda. Comprimentos de onda muito grandes, frequência muito baixa, às vezes você tem um grau de detalhamento muito grande do terreno, perda de recurso financeiro. Agora, o comprimento de onda vai ficando menorzinho, ele consegue interagir com todos os elementos, a caixa d'água é relevante, um gradeado que tenha ali na sacada do seu apartamento, aquelas gradezinhas ali, aquilo para frequência muito baixa, um comprimento de onda muito grande, aquilo ali às vezes não é nada. Agora, para determinados comprimentos de onda, aquilo pode ser uma barreira. Aqui, olha, isso aqui é Manhattan. Tá? Então, olha só, vários bloquinhos representando os quarteirões, os prédios. Aqui é Pittsburgh. Aqui, ó, se der para ver, tá bem detalhado as edificações. Se a gente der um zoom aqui, tem vários edifícios aqui. Então, existem corporações, empresas que produzem esse tipo de mapa. Geralmente são camadas. Quem já testou aí o nosso software já viu que tem camadas, topografia, morfologia. Basicamente o relevo, a topografia, tem morfologia. Como é que esse relevo é ocupado? Onde é que tem água? Onde é que tem parques com vegetação? Onde é que é densamente urbanizado? Muitas vezes a mancha urbana é uma mancha avermelhada. Tá? Então, como é que é a ocupação daquele terreno? Isso pode ter influência até nos cálculos do seu modelo, dependendo do modelo. Tá? Ou também para o projetista ver onde é que é água, onde é que não é. Tá? Vetores, então característica de arruamento, de rodovias, de linha de trem. E algumas bases especiais, como eu disse, edificações, building heights, e às vezes tem camadas também, tem layers, que é informação de demanda de tráfego telefônico demandado, de voz ou tráfego de dados. Tá? E que é importante o projetista saber que onde tem mais demanda, ele precisa colocar mais transceptores ali para cursar aquele tráfego. E às vezes o próprio software, quando ele não é apenas um software de predição de cobertura radioelétrica, ele também é um software para cálculo do atendimento à demanda de tráfego telefônico, que já é outro tipo de coisa. Às vezes ele lê a informação da própria camada que tem aquele valor de demanda. Ele lê para fazer as contas dele. Também tem software que faz esse tipo de coisa. Aqui alguns exemplos de cobertura. Isso aqui é parecido com o que vocês vão obter no projeto de vocês. Ó. Claramente aqui tem 3 setores. Um setor apontado para cá, ó. Tem um outro setor apontado para cá. Tem outro setor apontado para cá.
Então olha como é que tem uma célula aqui, outra célula e outra célula aqui. Vermelho mais intenso, esse alaranjado aqui um pouco mais forte, mas olha aqui como é que claramente tem um setor para cá, para cá, para cá, da maneira como vocês fazem no trabalho de vocês, vai preencher aquela região toda com cobertura. Aqui existe essa legenda de cores, que é nível de potência. Aqui é a mesma coisa, nesse mesmo software, o Asset. Aqui para uma base muito mais detalhada, estão vendo? Aqui já uma cobertura, isso daqui é um pedaço de Paris, onde tem o Arco do Triunfo, é uma rotatória bem grande aqui, um monte de radiais aqui saindo. Isso aqui é uma construção bem grande. E se fosse colocado uma antena aqui, isso aqui é hipotético, né? Isso aqui seria uma antena no meio da rua. Mas é só para testar esse modelo. Ele é um modelo interessante, que olha como é que ele identificou essa obstrução, né? E como é que depois dela a intensidade é menor. A intensidade mais forte é vermelho, vai baixando. Olha como é que ele computa adequadamente efeito de canalização nas ruas. Esse sinal vai longe porque ele está canalizado. Como é que ele é mais fraco? Azulado é o mais fraco, né? Então olha como é que ele canaliza na rua. Olha aqui, a mesma distância, né? Aqui esverdeado e aqui azulado. Basicamente a mesma distância em relação à antena, esses dois pontos aqui, aqui e aqui. Mas um canalizou e o outro adentrou isso tudo aqui, tem muita perda. Então são modelos usando, são teóricos, que a gente chama de traçado de raios. Ele de fato ele está, como se estivesse traçando o caminho, né, dessa onda aí, vendo se ela está tendo reflexões, o que está acontecendo. Ele de fato ele está percorrendo o caminho dessa onda e fazendo essas interações aí com o ambiente. Diferente de meramente eu ter um valor de L, né, que numa certa distância vai me dar uma perda, né, se tiver só traçado uma linha até aquela distância ali. Isso daqui é o que a gente chama traçado de raios. Ele está mapeando de fato como é que seria a propagação dessa onda aí. É um modelo teórico, tá? Que às vezes a gente chama de modelo do tipo força bruta. A gente vê isso na literatura. Que é pega a antena, lança os raios, que são os vários pedacinhos de frente de onda, e vê como é que vai interagir. Vai ter reflexão, difração, vai ter transmissão, né, atravessar o obstáculo, vai ter de tudo. Tá? Computacionalmente muito demandante. Tá? E aí pode usar esse tipo de mecanismo também, que está lá no Wallfish Ikegami. Esse tipo de base de dados é muito útil para se usar isso. Que não é exatamente a aplicação do traçado de raios, no caso do Wallfish Ikegami, mas o Wallfish Ikegami ele é um meio termo ali. Né? Ele já identifica a existência, né? Tem estruturas desse tipo aqui, né? Mas ele não vai diretamente ter um raio lançado que vai descobrir onde é que estão aqueles prédios ali e fazer toda aquela interação. Ele vai entrar em todo aquele equacionamento que a gente viu ali. Né? No caso de um traçado de raios, raiz mesmo, o que existe é o seguinte, existem as equações de onda, originárias lá de equacionamento de Maxwell, lancei o raio, ele vai interagir com o ambiente, e é puramente a aplicação daquele equacionamento lá original de Maxwell, que você pode ter algumas outras formulações, tá? Para ficar um pouco mais simplificado, são algumas aproximações, tá? Mas é usar mesmo força bruta, que a gente chama o equacionamento. Tá? Diferente do que faz o Wallfish, diferente do que faz os outros modelos que são ainda mais simples. Então, ele considera a situação real daquele ambiente. Essa é a grande vantagem. Então não tem essa de aproximar. Quero fazer o cálculo no centro de Natal. Vou usar o traçado de raios, ele vai ser jogado no centro de Natal. Então, isso é uma coisa bem interessante. É o que a gente chama de modelos site-specific. Ele é específico para aquela localidade ali. Tem aproximações, como a equação parabólica, uma aproximação que é muito usada. Tá? Então essas soluções aproximadas são mais comuns em traçado de raio, porque é mais simples, é mais veloz. Tá? Aqui no caso para um ambiente indoor, ó, você tem um escritório bem detalhado, tem lá uma antena e lançou os raios e está lá interagindo com o ambiente.
aqui para um outro caso, que você pode ir aumentando o grau de sofisticação. A planta baixa, botou uma antena, e vamos dizer que é um one slope e é só a perda de espaço livre. Claramente não é a mais adequada para usar dentro de um escritório indoor. Aí daria essa cobertura aqui, ó, toda certinha, circular, claramente não é adequado. Aí vem um outro modelo que existe para indoor, o Motley Kina. Vê como já é diferente, com a mesma planta. Já está considerando interações com as divisórias, com as paredes. Aí vem o outro, lá dentro da campanha COST 231, que já considerou uma perda aqui e outra aqui também, ó, aqui e aqui, que esse não considerava. Né? Então, saber que modelo usar, com que grau de sofisticação, é muito da sensibilidade do projetista, sabendo que se for mais sofisticado, precisa de base mais cara, precisa de mais tempo computacional. E às vezes o menos sofisticado já te atende. Tá? Olha esse daqui, uma antena lançando inúmeros raios. Isso para uma máquina calcular é muito custoso. Tá? Então existem modelos muito interessantes que você define as classes de percurso. Então você configura no modelo o seguinte: eu quero fazer um cálculo de cobertura, mas usando apenas classe 1. Classe 1 eu só vou considerar aqueles pontos, né, que são atingidos mediante um raio direto. Se aquele ponto ali estiver obstruído, não dá para chegar naquele ponto de recepção por meio de um raio direto a partir da antena, nem faça a conta. Então é só o percurso direto, uma conta rápida, que para um ambiente muito sofisticado vai ser muito impreciso, porque a gente sabe que não é só o raio direto que está atuando ali, mas de repente te dá uma primeira ideia. Aí vamos sofisticar um pouco mais, agora eu quero também o PF2, que é uma reflexão simples acontecendo. Então agora considera aí uma reflexão, talvez uma reflexão no solo, considera ela agora também nas contas. E vai evoluindo, agora dupla, agora uma difração simples, agora reflexões triplas. Então por meio de 3 reflexões chegou lá no ponto. Vai sofisticando, olha o PF11, 6 reflexões. Tá? Então você vai dizendo qual é o grau de sofisticação que você quer. E aí é muita sensibilidade do projetista saber esse trade-off, essa relação de compromisso, usar muito tempo de recurso computacional, tá? Versus precisão que eu preciso obter. Tá? E aí, olha só, quando você tem esse conjunto, esse emaranhado de raios, você pode, pela combinação desses raios, se eu tenho um receptor aqui, eu vou calcular a composição dos raios que estão passando ali por ele. É dentro de uma certa área de captura, que a gente chama ali. Tá? Tudo tem teoria para essas coisas. Né? Então tem ali os raios que estão passando por ele, vou fazer uma composição vetorial dessa coisa, isso se traduz num nível médio de potência, que eu posso associar a uma coloração. Então tem aqui uma mancha, né? Às vezes a gente chama de mancha de cor, de calor, tá? Mais quente, maior sinal. Então gera esse tipo de coisa aqui. Tá? Então, pessoal, essa era o que eu queria passar para vocês sobre modelos. Tem muito mais sofisticação que a gente pode ver em cima disso, mas isso está uma base bem interessante para vocês terem. Tá? Acho que já dá um auxílio também para compreender melhor o programa que vocês estão usando. Tá? E a gente vai ter a chance de conversar um pouquinho mais sobre isso. Vídeo aí um pouco mais longo. Obrigado a quem ficou até aqui. Tá? E a gente se encontra para discutir mais sobre isso. Então, obrigado.